Agora teremos a continuidade das palestras, cujo tema é Labomicro, Progressos e Perspectivas. Como convidados, teremos os peritos criminais federais, Dr. Percy Almeida e doutora Michele Ávila dos Santos. Vamos à apresentação dos nossos queridos amigos peritos. Dr. Percy possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná, especialista em perícia criminal e ciências forenses, atua como perito criminal federal nas áreas de química forense, documentoscopia, locais de crime, e atualmente se encontra no processo de implementação do Laboratório de Microvestígios do Instituto Nacional de Criminalística. Doutora Michele é doutora em Química pela Universidade de Brasília, e seu trabalho é com ênfase em ressonância magnética nuclear. Mestre em Química também pela Universidade de Brasília, na área de Fisicoquímica, apresenta graduação lato sensu em Farmácia e em Química Forense, pela PUC de Goiás. Se encontra atualmente no setor técnico-científico da Polícia Federal, no estado do Pará, e também atua na implementação do Laboratório de Microvestígios do Instituto Nacional de Criminalística. Queridos peritos, obrigada pelo aceite do convite, obrigada pela participação. A apresentação é com vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado, Claudiane. Consegue me ouvir? Pércio, a gente te escuta bem, mas o seu áudio está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar, facilita. Agora está um pouco melhor? Acho que talvez, deixa eu tentar. Agora um pouco melhor? Um pouco melhor. Um pouco melhor. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para ver se vocês conseguem me ouvir. Bom, primeiramente, bom dia, Claudiane, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou o Pércio e, juntamente com a Michele, a gente vai apresentar um pouco sobre o Laboratório de Microvestígios que está sendo implementado na Polícia Federal. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então, eu sou a Michele, perita da Polícia Federal, e desde o início do ano, agora, né, de 2022, eu e o Pércio temos trabalhado na implementação do Laboratório de Microvestígios do setor de perícias externas do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. A ideia agora nesse bate-papo é mostrar um pouquinho para vocês do laboratório, mostrar do que a gente tem feito, né, o que a gente tem feito no Laboratório de Microvestígios, e também mostrar como que as possibilidades, né, que a análise de microvestígios ela traz para a perícia de local de crime. Vamos lá. Então, lembrando, né, deixa eu ver que eu não estou conseguindo passar aqui. Vamos lá. Relembrando o que a gente viu, né, ontem com a Samara, o que são, né, os microvestígios? São vestígios diminutos, são vestígios de tamanhos milimétricos, microscópicos, né, que podem ser encontrados em locais de crime. Como, por exemplo, nós temos pólens, pedaços, fragmentos, né, pequenos de vidro, resíduos de solo aderido em alguma superfície, um resíduo de impacto por projétil que atingiu um anteparo, que atingiu um objeto. Temos também fluidos biológicos, aquelas lasquinhas de tinta, seja de parede, seja de veículo, também fitas adesivas e também fibras, sejam elas sintéticas, naturais, né? Entre outros vestígios que a Samara citou, né, na apresentação dela de segunda-feira. Essa aqui é só para a gente lembrar um pouquinho, contextualizar. E por que estudar esses microvestígios, né? Quando nós temos na cena de um crime um macrovestígio, um vestígio macroscópico, que é aquele que qualquer um pode ver sem nenhuma ferramenta específica, esse vestígio, o autor do crime, o suspeito, né? Ele pode sumir com esse vestígio, ele pode destruir, por exemplo, uma faca, né? Uma pessoa, um suspeito de assassinato, o autor de um crime, ele pode ter utilizado uma faca para matar uma vítima, e aí pegar aquela faca e sumir com ela, enterrar, destruir de alguma forma. Agora, um microvestígio, um vestígio tão pequeno, tão diminuto,
que o autor do crime nem sabe que está ali, é muito mais difícil, né? Ele nem sabe exatamente aonde está. E quando ele retira esse vestígio macroscópico da cena, muitas vezes ele deixa também microvestígios. Então, o microvestígio, ele tende a permanecer, né? A gente sabe que o contato, né, ele tende a deixar uma marca, seja, por exemplo, da pessoa com o local, do local com a pessoa. Você deixa um pouquinho, digamos assim, de você ali e leva um pouquinho do local com você. Então, analisar essas informações, elas podem trazer para o caso concreto dados relevantes para a gente entender o quê? A dinâmica, como é que foi aquela ação criminosa, indícios de autoria, né? Eu consigo colocar uma pessoa naquela cena de crime? Eu consigo excluir ela? O que já foi falado aqui para alguns palestrantes, né? Na perícia, é importante você determinar as coisas, mas a exclusão também é um resultado muito importante. Bom, para continuar nossa contextualização aqui, nós trouxemos alguns casos externos para a gente ver um pouco mais sobre como os microvestígios eles atuam em casos concretos, né? Já tivemos alguns exemplos aqui no workshop e nós trouxemos mais alguns. Primeiramente, o caso do assassino de Green River, que foi esse Gary Ridgway. Em 2003, ele foi condenado por 49 homicídios. Isso fez dele o segundo maior serial killer dos Estados Unidos. A história do Gary Ridgway foi mais ou menos assim. Ele já tinha sido atribuído a ele alguns homicídios por meio de DNA. E daí eles verificaram que tanto nas roupas dessas vítimas dele, quanto nas roupas dele, tinham micropigmentos de tinta. E então contrataram um laboratório particular para ajudar nessa análise. E então eles verificaram que esses micropigmentos eram muito específicos. E daí essa empresa foi atrás de fabricantes de tinta e verificaram que essa tinta era específica da fábrica que o Gary trabalhava. E então, até então, tinha sido só atribuído essas vítimas por meio de DNA a ele, e eles verificaram outras vítimas que tinham sido assassinadas de modo similar, e verificaram que nas roupas dessas outras vítimas também tinham esses microfragmentos de tinta. E então, com a análise dessa tinta, foi possível associar mais 3 vítimas ao Gary Ridgway também, que depois ele chegou a confessar o assassinato dessas outras vítimas também. Outro caso interessante agora aqui no Brasil é o da Messi Nakashima. O pessoal de São Paulo deve lembrar bem desse caso, que foi encontrado o corpo da Messi numa reserva em São Paulo e logo se suspeitou do ex-namorado dela. Só que esse ex-namorado falou que ele em nenhum momento tinha estado perto da represa, próximo da data que se suspeitava que a Messi tinha sido assassinada. Só que então foi apreendido o sapato do ex-namorado e verificou que nesse sapato tinham microfragmentos de alga que eram específicos da região da represa em que foi encontrado o corpo. E logo então ele foi questionado em relação a isso. Também foi encontrado pequenas manchas de sangue, fragmentos de osso, fragmentos de chumbo nos sapatos dele, e depois disso foi possível associar a ele esse assassinato, né? Outros 2 casos interessantes que nós temos, um é desse de produtos furtados em Santos, que em 1995 foi verificado que um container que era para que chegou no Porto de Santos e estava sendo encaminhado para a região metropolitana de São Paulo, quando ele chegou lá só tinha apenas sedimentos dentro desses containers. E daí a investigação queria saber onde mais ou menos esses produtos eletrônicos que deveriam estar dentro do container teriam sido furtados. E então, com a análise mineralógica dos sedimentos encontrados no container e também com a caracterização dos grãos de pólen que estavam nesses sedimentos, foi possível verificar que eles eram característicos da região da Baixada Santista, ou seja,
Foi por ali que esse container foi aberto e os produtos que estavam, pelo menos lá foi o último lugar que ele foi aberto, esse sedimento foi colocado. E, por fim, um outro caso bem interessante é desse acidente veicular fatal que aconteceu na Polônia. É um caso bem recente, o estudo de caso dele foi publicado esse mês, em novembro, e é de um acidente de trânsito que aconteceu, que tinham 3 jovens em um carro, e no momento o carro perdeu o controle, o motorista perdeu o controle, o carro se acidentou, e uma mulher que estava sentada no banco de trás, que foi possível verificar tanto pelos ferimentos quanto pela posição final dela no carro, ela bateu a cabeça no teto do carro, teve fraturas e veio a falecer. Mas como ela não era a motorista naquele momento, eles queriam descobrir quem era o motorista para poder imputar homicídio ou algo assim. Bom, o grande problema é que os 2 homens que estavam no carro, eles eram gêmeos idênticos. E nenhum dos 2 disse que se lembrava que estava dirigindo ou quem estava dirigindo. Então, esse caso foi bem difícil para a investigação lá, porque não poderia ser feito DNA, porque eles eram gêmeos idênticos. Os 3 tinham dirigido o carro em algum momento, então as digitais no volante não permitiram essa identificação. As imagens de CFTV, a última encontrada foi quando a mulher ainda estava dirigindo, ou seja, eles trocaram de motorista em algum momento. Testemunhas oculares também não conseguiram distinguir entre os 2. Chegou a ser feito até um exame de odores com cães farejadores para verificar se identificavam quem era que estava dirigindo naquele momento, mas nada conseguia chegar a uma conclusão. Até que foi feito o exame de microvestígios e nesse exame verificou que nos airbags tinham fibras de tecido aderidas ao airbag. Elas não estavam nem caídas, elas estavam aderidas, possivelmente pela alta energia do impacto, gerou um atrito, gerou um calor, alguma coisa assim, que fez fibras ficarem aderidas ao airbag. E essas fibras eram características das roupas de cada um dos 2, as roupas tinham sido apreendidas, e também na roupa de um dos 2 foi encontrado fragmentos de plástico que eram compatíveis com o plástico do porta-luva do carro. Ou seja, também no atrito, a calça chegou a entrar em contato, a gerar esse atrito com o porta-luva. E tanto no porta-luva tinha um desprendimento de material, quanto na calça também tinha um pouco de plástico aderido. E com isso, a investigação conseguiu atribuir qual dos 2 estava no momento do acidente como motorista e qual deles estava como passageiro. Bom, depois de apresentar um pouco esses casos, nós podemos ver como os microvestígios eles ajudam muito na determinação da autoria e principalmente na elucidação da dinâmica dos fatos, que são 2 pilares essenciais para os locais de crime, assim como a materialidade. E pensando nisso, na Polícia Federal, está sendo implementado o laboratório de microvestígios e ele está dentro da seara das perícias externas, que é responsável pelas perícias de locais de crime também. E como foram adquiridos equipamentos muito avançados tecnologicamente, nós fizemos essa apresentação também para mostrar um pouco para vocês dos equipamentos que estão disponíveis lá para estabelecimento de parcerias, estabelecimento de metodologias também, e apresentar um pouco dos casos que nós também temos trabalhado nesse tempo. É só um minutinho, o Claudiane, algumas pessoas me reportaram aqui que não estou conseguindo acessar o link, né, para assistir a palestra. Eu passei o número da Janaína, que é uma perita, a menina que falou comigo é uma perita da Civil, tá bom? Eu passo o seu número para ver o que está acontecendo. Sim, pode passar. Peraí, só um inclusive, Michele, acho que fica melhor até entrar em contato com o próprio e-mail da organização do evento, né? Que é o workshopmicrovestígios@gmail.com, informar ali que a gente está aqui conectado e a gente pode fazer o cadastramento se já tiver inscrito, ok? Tá. Então tá, voltando aqui, né, só esse parênteses, o que o Pérez falou
a gente percebe, né, que o microvestígios, ele tem muito a contribuir com a questão de local de crime, e por isso a Polícia Federal está investindo na estruturação desse laboratório, e para fazer essas análises de microvestígios, a gente está atualmente com uma estrutura muito boa, né? Temos o que é mais avançado, assim, nessa parte de análise de microvestígios. Então, nós vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos mostrar os equipamentos que nós temos, falar superficialmente, assim, do que a gente pode fazer com eles, né? Esse leque de possibilidades que se abre dentro do nosso laboratório por causa desses equipamentos de ponta que a Polícia Federal recentemente adquiriu. E para começar a falar dos equipamentos que a gente possui, eu vou falar do Sistema Modular para Exame de Microvestígios. O nome desse equipamento, a gente chama ele de Estação FFTA. Ele é um sistema multifuncional. Ele faz uma série de análises, né? Ele tem um microespectrômetro que faz análise no espectro do do ultravioleta, do visível e do infravermelho, no comprimento de onda que vai de 1.000 nanômetros até 240, 250 nanômetros. Esse equipamento ele também vem com um módulo de espectroscopia Raman. Então, combinando as técnicas, né, de espectroscopia do infravermelho com técnicas como o Raman, a gente consegue o quê? Identificar o material, a gente consegue comparar fibras, é possível também fazer comparação de tinta, né? Essa tinta aqui questionada é igual essa outra que é o padrão, ou a que eu encontrei na cena do crime, ou essa tinta que eu encontrei num veículo é compatível com aquele fragmento que eu encontrei. Então, esse sistema, ele permite esse tipo de análise. Inclusive, ele já vem integrado um sistema no software, né? Um sistema de comparação estatística, né? Para dizer, essa tinta é estatisticamente compatível com essa questionada? Um outro módulo que ele possui, a estação, né, FFTA, que ela possui, é o módulo de imagem por fluorescência, que permite, auxilia, né, no estudo de fluidos biológicos. E ela também tem um módulo de análise de índice de refração de vidro por imersão em óleo. Então, eu consigo comparar fragmentos de vidro do tamanho de um grão de açúcar. Então, eu consigo falar se aquele fragmento de vidro que ficou na roupa do suspeito, preso na bota, num calçado, ele é compatível, por exemplo, com o índice de refração da janela que foi quebrada durante a ação criminosa, do vidro da agência que foi explodido durante a ação criminosa. Nós contamos também com um microscópio eletrônico de varredura com detector de dispersão de energias de raio-x, o MEV com o detector de EDS. Então, esse equipamento, ele permite a gente fazer ampliações, como, por exemplo, de acordo com o fabricante, o nosso equipamento, ele consegue fazer uma ampliação de até 350 mil vezes, com uma resolução de 8 nanômetros, e, além disso, verificar, por causa do seu detector de EDS, qual que é a composição elementar daquela amostra, a composição química elementar. Tem bário, tem chumbo, tem ferro ali naquela amostra. Então, eu consigo pegar um tecido, ampliar centenas, milhares de vezes, enxergar a sua fibra, a sua trama, né, como ela está, e ainda enxergar na superfície daquela fibra resíduos que possam estar aderidos ali. E verificar quais são os elementos químicos que compõem aquele resíduo que está aderido na fibra. Né? Então, eu posso ver, tem chumbo ali naquela perfuração do tecido. A gente consegue fazer uma série de análises com relação a isso, né? É uma ferramenta muito importante para nossa, que a gente tem utilizado bastante para a nossa análise de microvestígios.
Você pode continuar, porque parece que a Dizer, Michelle travou. tem chumbo, tem barro. Eu acho que ela voltou agora. Você travou um pouquinho, mas se puder recomeçar a fluorescência. Travei na fluorescência ou no MEV? Não, na fluorescência. Pode Ah, tá. Então, nós temos também a microfluorescência de raio-x, né, que ela vai permitir que a gente obtenha também essa caracterização elementar química da amostra, mas além disso ela faz um mapa, como nessa imagem aqui embaixo. Além dela nos dar, né, a composição química elementar, ela vai dar um mapa da superfície, mostrando quais elementos, né, nós temos ali naquele material, que compõe aquele material, e como que esses elementos se distribuem pelo meu material. Como a gente vê aqui nessa imagem no canto, que eu estou mostrando, que você tem silício em amarelo, ferro em vermelho. Então, você consegue ver com esse equipamento como é que está a distribuição dessa composição química daquele material, ou se tem algum resíduo ali aderido na sua superfície. Bom, continuando a apresentação, outro equipamento que nós temos no laboratório é um microscópio integrado com espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser, o LIBS. O LIBS é uma técnica bem nova, né? E assim como a maioria dos equipamentos que a Michelle mostrou, ele está integrado com um microscópio para conseguir fazer análises bem pontuais nos materiais que nós temos. Eu coloquei uma foto aqui da sonda Curiosity da NASA, que foi para Marte, que ela tinha também, para análise de solos, um espectrômetro LIBS, que é bem para mostrar como essa técnica, apesar de nova, ela já está conquistando muito espaço nas análises elementares. Né? E só, não sei se todo mundo aqui conhece muito sobre a técnica LIBS, só para explicar um pouquinho sobre ela, nós vamos ter uma análise, o nosso equipamento ele faz análise de pontuais em torno de 20 micrômetros, em que um laser atinge o material na superfície. Isso vai emitir um plasma e o espectrômetro vai analisar o comprimento de onda que é liberado por esse plasma, que vai gerar um gráfico, e cada elemento tem emissões e comprimentos de ondas característicos, e isso permite identificar os elementos que compõem aquele material. Outro equipamento que nós temos no laboratório é um microscópio digital de alta resolução. Boa parte das imagens que nós vamos mostrar para vocês foram feitas nesse microscópio, que a grande vantagem dele é que ele tem altas ampliações como microscópio, chega a 1000 vezes de aumento, só que o software dele também permite tirar imagens com vários focos e montar uma imagem só. Ou seja, a gente tem a vantagem do estereoscópio também, de ter uma imagem multifocal. E, por fim, um equipamento que ainda está em manutenção é um microtomógrafo, ou seja, ele vai tirar também várias imagens, só que dessa vez com raio-x, e vai compor uma imagem 3D, e com isso a gente consegue analisar, inclusive, estruturas internas dos materiais sem nenhuma destruição. Então, também é um equipamento importante para a nossa análise de microvestígios. E com esse parque tecnológico, né, que a gente possui, que para alguns peritos deve ser, né, pelo menos na minha visão, é um laboratório assim fantástico, fora assim do dia a dia, né, do que a gente encontra na realidade, né, das criminalísticas dos setores. Então, o que a gente tem feito, né, com todos esses equipamentos, se baseando no que a gente tem visto na literatura. Então, a nossa ideia agora é mostrar para vocês um pouquinho dos progressos que a gente tem feito no laboratório, o que a gente tem, para que a gente tem utilizado esses equipamentos, os resultados que a gente obteve. Então, a gente vai mostrar agora um pouquinho do que a gente fez. São casos reais, né?
São casos também sensíveis, são casos... a gente tem feito essas análises, né, para somar, para complementar os laudos de local, laudos de locais de crime de alta complexidade. Então, eu peço que não utilizem as imagens que a gente vai mostrar agora, e não divulguem muitas informações referentes a isso, porque são laudos ainda, né, são casos ainda que o inquérito ainda não finalizou. Então, a gente vai mostrar um pouquinho, mesmo assim, do que a gente tem feito, sem entrar muito em detalhe de qual caso se refere a isso. Um dos nossos primeiros casos no laboratório de microvestígios não foi um microvestígio encontrado em uma cena de crime em si, né? Ele foi um microvestígio presente num produto alimentício, um produto chamado pólen apícola, que atualmente o consumo, né, dele tem aumentado bastante. É um produto, né, de origem animal, ele é produzido por abelhas, e a suspeita era o quê? Que esse material, que esse pólen, ele entrava de forma ilegal no país e era vendido como se fosse um produto nacional produzido em uma determinada região do nosso país. E a pergunta foi, né? Esse material, ele veio de fora? Ele foi produzido aqui? Então, com a ajuda da doutora Soraya Bauerman, que é a coordenadora da rede de catálogos polínicos online e do aluno dela de mestrado, nós fizemos o quê? Fizemos a caracterização morfológica dos grãos polínicos que compõem o pólen apícola. O pólen apícola que é esse grãozinho aqui, com uma ampliação um pouquinho maior, ele é composto aqui, como vocês podem ver nessa imagem alaranjada, só fazendo um parênteses, a gente utilizou o nosso microscópio de alta resolução, que o Pércio falou, o DVM6, para obter essa imagem, e ao lado dele nós temos uma imagem obtida pelo nosso microscópio eletrônico de varredura. Então, o pólen apícola, ele é composto, né, por uma série de grãos de pólen, né, que são estruturas vegetais microscópicas, né, de tamanho micrométricos, né? E quando você caracteriza a morfologia dessas estruturas, você consegue identificar a origem vegetal, de qual planta, de qual vegetação veio aquele grão. E aí, com base num conjunto, você consegue identificar a região característica, né? Esse conjunto de grãos de pólen pertence a que tipo de vegetação? E nessa análise, a gente não conseguiu determinar de forma inequívoca da onde veio o grão, o pólen apícola, né? Onde foi produzido esse material. Mas conseguimos excluir a região em que os suspeitos alegavam que ele era produzido, né? Esse conjunto de grãos polínicos, eles nos levaram a uma vegetação específica que ela não era compatível com a região em que se alegava que esse material era produzido. É o que a gente tem falado. Às vezes, não conseguimos uma identificação direta, olha, veio de lá. Mas só de excluir uma região, a gente já tem uma resposta que nos auxilia na resolução daquele caso, né? Bom, complementando também, outro dos nossos primeiros casos foi a comparação de resíduo de solo aderido na coronha de um fuzil. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, nós tivemos colaboração com o Matheus, que apresentou aqui para vocês a primeira apresentação, né? Foi dele, de comparação de solo, que ele também apresentou esse caso. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve, né? Mas, basicamente, esse fuzil foi encontrado num local que foi chamado como local 2, mas tinha suspeita de que ele poderia ter vindo do local 1 e depois foi levado para o local 2 ou até mesmo plantado no local 2. Então, nessa análise, nós retiramos os resíduos de solo que estavam ali na coronha, né, que a gente tem a foto da quantidade de solo que nós conseguimos retirar com a escala, e foi feita então a caracterização mineralógica, química desse material. E, no fim, aqui a análise tanto
minerais que foram encontrados quanto a gente fez análise química com neve, conseguiu se caracterizar com análise estatística, assim como o Matheus já comentou muito melhor, mostrou todas essas análises para vocês, que o solo era realmente compatível com o local 2. Ou seja, isso elucida muitas coisas, muitas dúvidas a respeito de um local de crime. Nós também fizemos uma análise para verificar se marcas de queima, se marcas encontradas em determinado local, elas eram compatíveis com a deflagração de armas menos letais, como, por exemplo, uma granada lacrimogênea. Né? A ideia era tentar associar aquela marca, tentar localizar na cena do crime aonde que a granada esteve durante a sua deflagração, né? E para isso, nós recebemos para analisar um banco e um assoalho. Nesse banco e nesse assoalho, haviam marcas de queima, marcas muito similares a marcas observadas na granada em si, na granada que foi deflagrada na ação. E foi comparado os resíduos aderidos nessa granada, nos seus orifícios de saída de liberação do gás, com os resíduos encontrados no banco. Foram feitas análises microscópicas das características físicas daqueles resíduos. Além disso, foi verificado a composição química elementar daqueles resíduos. Fizemos ainda com a nossa fluorescência de raio-x um mapa bidimensional da composição química elementar do assoalho. E quando a gente analisava a distribuição de cloro, porque cloro é um dos elementos químicos que compõe o composto principal do gás CS, do gás lacrimogêneo, a gente observa que nessa imagem, que é uma imagem de calor, né, que mostra uma maior concentração de cloro nas áreas vermelhas, né, a gente observa uma área escura que indica a ausência de cloro nessa região. Então, analisando todos os microvestígios, essa área de sombra, a gente percebe o quê? Que algo estava ali durante a deflagração da granada, que impediu que aquela nuvem, né, contendo a substância do CS, que é rica em cloro, se depositasse naquela região. Ou seja, analisando uma série de microvestígios que a gente encontrou naquela cena, a gente conseguiu posicionar a granada no local em que ela ficou, na maior parte do tempo, e assim, os peritos de local puderam fazer uma reprodução simulada e avaliar a quantidade de gás que foi liberada naquele ambiente, né? De uma forma um pouco mais assertiva. Outros casos que nós também analisamos foi na verificação de resíduos de impacto por projétil, com o equipamento que a Michelle já comentou, a fluorescência de raio-x, nós conseguimos realizar mapas bidimensionais e verificar quais são os elementos que estão presentes ali. E isso permite, em alguns casos, verificar, como por exemplo nesse caso aqui, pode passar, que foi encontrado em um local de crime essa seca de galinheiro, e ela tinha uma característica que ela estava rompida e também parecia que tivesse sofrido ação de calor, alguma coisa assim, porque ela estava um pouco retorcida, né? E como a situação era suspeita de que tivesse confronto com disparos de arma de fogo, essa seca ela foi coletada. E quando nós realizamos o mapeamento bidimensional, nós verificamos a presença de cobre bem nas pontas dessa seca. Aqui nós temos o mapa de calor, mostrando os resíduos de cobre, mostrando como o cobre ele não faz parte desse material, né? E sabendo que normalmente os projéteis encamisados, o encamisamento deles é formado por cobre, nós pudemos dizer que é característico de impacto por projétil. Eu vi que nós tivemos também uma pergunta relativa ao LIBS. Nesse caso aqui, nós usamos o LIBS também, além da fluorescência, para verificar o cobre bem nesses pontos do material, né? Nós realizamos duas técnicas para identificar a composição elementar. Um outro caso que
nós fizemos foi, aqui nós temos um fragmento de uma embarcação que também se suspeitava que tivesse sido atingida por um projétil de arma de fogo. Nós fizemos de novo o mapeamento e verificamos resíduos de chumbo somente em algumas regiões do material. Então, nesse caso, nós verificamos que o chumbo não fazia parte desse anteparo, mas tinha um pouco de chumbo por ali. Então, isso também seria característica de impacto de algum objeto composto por chumbo na região do anteparo. E, por fim, aqui nós temos um tecido que, depois que foi feito o mapeamento, nós verificamos novamente chumbo aqui pelo mapa de calor em volta desses orifícios que foram encontrados nessa camiseta. Também tinha a suspeita de que a pessoa que estivesse usando isso foi atingida por projéteis de arma de fogo. E para confirmar que possivelmente foi dessa fonte, nós verificamos no microscópio eletrônico os resíduos de chumbo, que são esses mais claros, né, que é uma característica da técnica. Nós verificamos que no meio das fibras tinham resíduos de chumbo. E por isso nós conseguimos concluir que esse material sofreu a ação, sofreu contato com algum objeto de chumbo com uma energia tal que permitisse prender as fibras e resíduos desse material. A gente sabe que o laboratório de microvestígios do INC, ele tem, assim, milhares de possibilidades, ele tem um potencial enorme, e nós estamos trabalhando para alcançar esse potencial, né? Eu e o Percy, a gente começou a trabalhar lá no início desse ano, e a gente já conseguiu, assim, alguns resultados bem interessantes. A gente mostrou um pouquinho dos resultados que a gente obteve até o momento para vocês. E a gente quer trabalhar mais, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho das perspectivas, o que a gente espera alcançar, né? Uma coisa que a gente quer fazer lá no laboratório, né, é expandir um pouquinho mais desse estudo de resíduos de impacto de projéteis nos mais variados anteparos e objetos. Quando um disparo, né, um projétil ele atinge um MDF, ele vai deixar aqueles resíduos? Quais resíduos? Eu posso me basear no chumbo, no cobre e o que mais? Qual variação de encamisamento de projétil? O que eu posso procurar? Verificar, né, esse comportamento em diversas superfícies. Além disso, testar ferramentas, né? Se eu uso a ferramenta X, qual o resíduo que ela vai deixar para fazer uma perfuração naquele anteparo, naquele local. Uma outra área, né, que a gente quer expandir essa análise, as nossas análises, é a análise polínica. A gente tem a intenção de olhar para a roupa do suspeito, né? Aquela blusa, aquela barra da calça, aquele sapato, eu consigo colocar aquela pessoa na cena ou excluir ela daquela cena, né? Porque a exclusão é uma resposta muito boa, porque lá fora já existem protocolos de análise de pólen, né? Para auxiliar a ciência forense. Mas a forma como é utilizada lá, eu consigo entregar aqui, a gente tem como adaptar, a gente precisa adaptar, tudo isso a gente quer avaliar e quer implementar, porque a gente entende que é uma análise extremamente relevante para a perícia de microvestígios. Uma outra análise, né, que a gente tem capacidade para fazer aqui no laboratório, a gente ainda não fez nenhuma, mas nós temos condições, já existem protocolos lá fora, nós temos os mesmos equipamentos, as mesmas ferramentas que nos permitem fazer isso, é a comparação de vidro. Aquele fragmento de vidro que ficou na bota do suspeito, ele é compatível com aquela janela que foi quebrada na ação criminosa? Ele é compatível com aquele vidro da agência bancária que foi alvo dos criminosos, que se quebrou durante a ação? A gente tem condições de combinar a nossa análise do índice de refração
com uma análise, né, da composição química elementar daquele vidro e ver se eles são estatisticamente compatíveis com o vidro questionado, né? Isso já dá um reforço, né? A gente vai... a nossa ideia com essas análises é embasar, é contribuir, é fortalecer aquele laudo de local, é fortalecer os achados do perito de local de crime. E concluindo aqui, outra comparação que nós gostaríamos de começar a desenvolver no laboratório é de comparação de tintas, utilizando a nossa microespectroscopia. Também nós sabemos que existem normas e metodologias já estabelecidas na CM, no exterior, e gostaríamos de trazer um pouco mais para a nossa realidade, e não só de tintas, mas também de fibras, polímeros, fitas adesivas, que também são muito encontradas, né? Eu trouxe aquele exemplo de fibras aderidas no airbag, e também o fato de já termos normas estabelecidas no exterior facilita um pouco mais, e nós temos que correr atrás de aplicar isso para a nossa realidade também. E por fim, também ampliar parcerias com universidades e estados, gostaríamos de desenvolver bancos de dados, né? Sabemos que o potencial que tem os bancos de dados para comparação e também para tratamento estatístico, para nós sabermos quão relativo a um vestígio, relativo com todo o universo dele, nós conseguimos identificar um para um ou um para N, e eu acho que isso pode trazer também avanços muito grandes para os microvestígios como um todo. Por fim, gostaríamos de agradecer um pouco ao chefe do CEPEX, que acreditou na gente para tocar esse projeto, para desenvolver esse projeto, e aos peritos do CEPEX, que os locais de crime têm inúmeros microvestígios, e na maioria dos casos que nós mostramos aqui foram eles que identificaram e perceberam os potenciais dessas análises, tanto ao setor técnico-científico que a Michelle trabalha, quanto aqui ao núcleo técnico-científico que eu estou, que permitem a gente desenvolver todo esse projeto, ao setor de perícias e meio ambiente do IMC, em especial aos peritos Salvador e Caio, que sempre apoiam a gente nesse desenvolvimento, e a comissão de organização do primeiro workshop de microvestígios, que convidou a gente, nos deu esse espacinho aqui para a gente comentar um pouco do laboratório que nós estamos trabalhando. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Pérsia, obrigada, Michele. Incrível o laboratório, eu estive lá, as instalações são muito bacanas, os equipamentos também são fantásticos. Vamos a algumas perguntas aqui que estão chegando. A primeira delas, que eu acho que é importante esclarecer, né, que vem a seguinte, que como se dá, se já existe protocolado, como se dá a rotina de entrega de materiais a esse laboratório de microvestígios, né? Quem pode encaminhar material, né? Porque aqui nós temos como público peritos oficiais, peritos judiciais, então é importante que a gente esclareça isso, peritos criminais estaduais, quem pode levar, como está em fase de implementação, se isso ainda fica no âmbito dos peritos criminais federais, né, ou se fica aberto, e se caso seja aberto, como se dá isso, né, principalmente na preocupação enquanto cadeia de custódia. Acho que é importante que a gente esclareça isso também, nesse primeiro, já que é um processo de estabelecimento e implementação, e como a Michele falou, nós temos perspectivas de ampliação, perspectivas de realização de ensaios que a gente não faz, como vai se dar isso? Se tem algo já pensado sobre isso, ou se é um assunto também que a gente deveria debater e trazer para o final das discussões também. Fala, Pérsia, ou eu falo? Pode ir, se quiser, qualquer coisa eu complemento depois. Tá bom, então, inicialmente, né, isso é voltado para os peritos criminais. Nós temos trabalhado dando suporte para o setor de perícias externas, que é da onde o laboratório está atrelado, né, com os casos de locais de crime que eles têm trabalhado e eles demandam para a gente.
mas nós podemos atender tanto os peritos, né, criminais federais, quanto peritos estaduais, por meio de colaborações, entrando em contato com a DITEC, né, com a INC, com o setor de perícias externas, principalmente na figura do Palhares, que é o nosso chefe lá do setor de perícias externas, é possível a gente apoiar os peritos estaduais, peritos criminais, nessas análises, porque a gente entende que elas têm uma relevância muito grande e que a perícia estadual ela não tem todo esse suporte de equipamentos, né, esse parque tecnológico. E também traz a discussão da rede integrada também para análise de microvestígios. Muito bacana. Muito bacana. É importante mesmo que a gente coloque isso, né, como rotina de protocolo que passa por uma cadeia, né, vá até a divisão de perícias externas, que depois não seja uma coisa direta, né. Isso é muito legal, assim, ter esse ordenamento. Importante. Bom, a próxima pergunta é do Gustavo. Ele pergunta se o sistema modular apresentado para análise de microvestígios é composto de microscópio comum ou microscópio comparativo? Eu acho que o FFPA tem essa parte de comparação, não tem, Pérez? Ele tem a comparação de imagens, mas o microscópio ele é um microscópio comum, né? Então você colocaria uma amostra, atribuiria ela como padrão, e daí você consegue realizar a comparação com alguma outra amostra. Não são dois microscópios como o de balística, né? Que você consegue alterar os dois materiais ao mesmo tempo. Isso, e a comparação ele faz também a comparação de espectro, né? Ele vê se estatisticamente, por análise multivariada, se aquele espectro é compatível ou não com a amostra de interesse. Ok. Tem perguntas aqui, né, no chat, centenas de parabenizações, do excelente trabalho, excelente apresentação. Tem mais duas que eu acredito que deva ser de maneira muito particularizada, e como vocês deixaram os contatos por e-mail na apresentação, sejam responsáveis por isso. Uma pede contato para tirar dúvidas, e depois a gente descreve aqui, e o outro pede as especificações dos equipamentos apresentados, né, que seja para verificar a compatibilidade com os seus devidos locais de trabalho. E a gente pede para que as pessoas depois encaminhem por e-mail. A próxima pergunta é seguinte, é do Luiz Augusto, e ele faz um comentário. Já houve algum trabalho relacionado nesse laboratório de microvestígios, especificamente para crimes contra o patrimônio cultural? A primeira pergunta, e depois ele faz uma observação. Vimos que em um curso ofertado recentemente, as possibilidades do uso de alguma dessas técnicas e equipamentos apresentados, principalmente em exames de autenticidade de obras de arte. Se já chegou algo para vocês sobre essa natureza, sobre esse campo aí no laboratório? Chegou, a gente ainda está trabalhando nisso, né? A gente vai estar trabalhando nessa parte, mas sim, ele tem condições, principalmente pela fluorescência de raio-x, de fazer aquele mapa, por exemplo, de uma pintura, de verificar qual que é aquela composição daquela pintura, se ela é datada, aquela composição é característica da data passada, que nem um pouco do que foi falado ontem, né? Eu perdi a metade da palestra, que eu tive que resolver umas coisas no trabalho, mas é possível, sim, empregar, né, esses equipamentos para isso, e eles têm grande potencial para esse tipo de análise. A gente sabe da compatibilidade com esses anos, esses equipamentos têm tudo a ver com isso, da análise microscópica da composição, e também está ali nas nossas perspectivas de conseguir realizar e conseguir entrar nessa área de análises também, que a gente sabe que andam juntas, né? Perfeito, perfeito. Porque, na verdade, a partir desses instrumentos aí, as oportunidades não se esgotam, né? Sempre vem algo, então,
Assim, o que a gente tem, não pode ser uma linha específica, pode ser muitas aplicações, né? Então a gente precisa, na verdade, ordenar isso para que a gente canalize esses pedidos até vocês, né? Michele, Pércio, nosso muito obrigada pela excelente palestra, por aceite do convite. Convido vocês a ficarem para a continuidade das palestras e para o debate no final do dia, viu?